nullius in verba. Nessa aula 12, vamos ver o que aconteceu após o fim da Idade das Trevas e como a Revolução Científica teve um nascimento a partir de 4 homens. O método científico moderno, a gente pode atribuir ele ao período entre 1550 e 1150, porque a partir das concepções de 4 filósofos e cientistas, no termo mais amplo, que tinham pesquisa na área de botânica, na área de física, na área de química, puderam estruturar a forma com que estabelecemos o método científico que utilizamos ainda hoje. Esse processo tem um estupim próximo da discussão a respeito de Copérnico, em 1514, onde ele propõe o heliocentrismo, e pela divulgação desse conhecimento há um efeito contrário a partir da igreja que tenta evitar que esse conhecimento seja mantido como divulgado. Esse processo teve um efeito estopim dentro da comunidade científica e a partir disso a gente vai ter então os seguintes princípios. O primeiro deles, a gente enxerga que Galileu contribui nesse processo, Galileu Galilei, inventor do telescópio, para tentar provar que o que Copérnico havia proposto estava correto. E aí ele traz a importância da instrumentação científica para o campo da ciência como uma forma adequada e precisa de medir o que deve ser medido. Então ele traz a importância de mensuração. Ele é o primeiro que aborda a importância da precisão do instrumento de medida como uma forma de validar o seu resultado frente a outros. Então, se 3 cientistas querem provar alguma coisa, pela visão de Galileu, aquele com equipamentos mais precisos tem melhores condições de provar, ou o argumento dele é mais válido que os demais. Além disso, essa prática científica ela requer muitas vezes o que ele chama de confirmação independente. Então, Galileu propôs que uma verdade só pode ser considerada verificada quando há uma confirmação independente. A gente publica os nossos resultados, informa os equipamentos que utilizamos para fazer a nossa medição e outros cientistas, de forma semelhante, replicam o nosso experimento e confirmam que a partir dos mesmos princípios se obteve os mesmos resultados. Então a confirmação independente é um dos pontos principais da ciência hoje e ele é de origem a Galileu. Por sequência, o que o Galileu ainda apresenta dentro da sua estrutura científica ao longo dos anos de trabalho é o que ele chama de validação da teoria pelos dados fenomenológicos. Então é importante entender que a gente tem que validar uma teoria a partir da conjectura dos dados que se impõem. Então, o que o Galileu apresenta? Ele apresenta uma teoria sobre a movimentação dos planetas e a teoria tem que ser comprovada quando a teoria gera novos dados e esses novos dados são validados e verificados pelos dados reais. Então a gente apresenta uma teoria e os dados que validam essa teoria não são os mesmos dados que foram utilizados para construir essa teoria. A gente tem que usar dados sequenciais ou outros dados externos para validar que aquela teoria realmente é robusta o suficiente e ela pode permanecer do que ela está. Depois de Galileu, o próximo pensador que contribuiu bastante para esse método científico moderno é o próprio pai do método científico moderno, Descartes. Descartes apresenta a razão como o ponto principal da construção do conhecimento e ele discute sobre a filosofia do conhecimento. E eu vou explicar essa questão da filosofia do conhecimento pela epistemologia. A epistemologia é a área da ciência que trata do entendimento do conhecimento em si. Então ele não trata do que é, nem do método, ou como foi descoberto o que é. Ele trata na forma que construímos aquele conhecimento. Então ele é um estudo superior do ponto de vista filosófico e ele não está restrito ao campo específico, mas ele engloba tudo que está envolto ao nosso sistema de discussão. Então a forma com que discutimos os resultados, quem participa desses resultados, que sistemas de discussão são abertos, né? E existem a própria validação do conhecimento, de que forma que ela foi feita, isso tudo vem dentro da epistemologia. Então essa é a filosofia do conhecimento, é a forma de garantir a veracidade. Então a razão é o que predomina nesse processo de Descartes. Quais são as premissas que ele tem? Tá? As premissas são
Em primeiro lugar, os sentidos podem ser enganados. E os sentidos não são sentidos só humanos, né? A gente pode fazer uma medição no equipamento e a medição estar errada. Então, tudo que a gente capta de informações pode estar incorreto. Essa é a primeira premissa. Então, pode. Segundo, a razão pode ser confundida. De que forma acontece isso? Se nós temos dados incorretos, nós podemos chegar a conclusões incorretas. Então a razão pode ser confundida por eventuais informações que não corroboram com a verdade, com a tese que deveria prevalecer. E por fim, então ele estabelece o que é chamado de dúvida sistêmica, ou metodologia cética, que é a concepção de que só existe aquilo que pode ser provado. E ele entra nessa forma, e obviamente entra com um conflito com a igreja, porque ele trata de que só existe o que pode ser provado. Se não pode ser provado, não faz parte do campo da ciência, se não faz parte do campo da ciência, a ciência não pode se envolver. Então a ciência só se envolveria em algo que pode ser provado. A gente pode tentar provar a teoria de cordas, que abaixo dos átomos existem os elétrons, nêutrons e prótons, abaixo disso existem os quarks são feitos por subquarks, os subquarks são feitos por meons, os meons são feitos por outras partículas subatômicas, e todas elas teriam sido feitas com origem em cordas, em vibrações no plano espaço-tempo. A gente tem essa possibilidade, é uma teoria física publicada já e que é discutida há muito tempo, que apresenta algumas consequências interessantes do ponto de vista da concepção dela, mas o que acontece? Ela não poderia ser considerada ciência, exceto se a gente pudesse, de alguma forma sistêmica, duvidar e provar se é verdade ou não. Então a principal questão é, de forma sistêmica, a gente pode duvidar dessa teoria? O exemplo interessante é que a gente diz que existe um unicórnio invisível nessa sala. Se existe um unicórnio invisível, como é que a gente vai provar isso? Se cada vez que eu apresentar um argumento para tentar provar a existência de um unicórnio invisível, alguém apresentar um contra-argumento e esse contra-argumento impedir que ele seja verificável, então isso não pode ser considerado científico. Galileu e Descartes fazem uma revolução dentro desse sistema científico que vinha praticamente inalterado desde a Grécia. E aí tem outras duas contribuições importantes, que são as contribuições de Francis Bacon, que fala da questão da praticidade do conhecimento. Para Francis Bacon, o conhecimento só deveria ser interessante do ponto de vista social ou incentivado se ele fosse útil. Ele traz uma questão de utilitarismo do conhecimento, onde a prática do conhecimento, né, o efeito prático da existência desse conhecimento teria que ter uma aplicação real. E aí ele trata da questão da função da ciência. A função da ciência, o propósito dela é o avanço tecnológico. Nós deveríamos fazer ciência para avançar com a tecnologia, para avançar como humanidade, como coletivo. Essa é a função da ciência. Ciência que não avança a humanidade não tem utilidade e não deveria ser ciência, porque ela não faz parte do escopo de propósito. Então ele dá uma visão de que nós fazemos ciência como coletivos por algum motivo específico. E é importante que desde aquela época, 1616, Francis Bacon já trazia a informação da importância do financiamento da pesquisa. Segundo ele, já que as consequências são positivas para a sociedade, é obrigação da sociedade financiar a pesquisa. Imagine que em 1600 nós estamos falando sobre ciência que era feita por barões, condes, lordes, que tinham poder econômico, que tinham poder social, que podiam se dar o luxo de não ter exercer uma atividade profissional convencional para viver no seu castelo, numa sala reclusa, fazendo misturas de compostos químicos. Então, quem fazia o financiamento era o indivíduo, né? Ele colocava a riqueza da sua família em risco para fazer uma descoberta científica. E isso permanece durante muito tempo. E na visão de Francis Bacon, isso não poderia ser correto, já que as consequências da descoberta do infravermelho, as cores, os efeitos do magnetismo, da eletricidade, todos eles seriam, obviamente são posteriores, mas todos eles seriam consequências benéficas à sociedade. Então, quem deve pagar pela construção deste conhecimento, pelo financiamento dessa pesquisa, é a sociedade. Ele falava sobre o Estado, né? O Estado que se beneficiaria diretamente, porque o Estado, ao fim e ao cabo, é o que vai explorar isso.
O Estado ele pode, por ser financiador, o Estado deveria ter a condição de limitar quem poderia se beneficiar disso na forma de conhecimento na área da saúde ou no conhecimento na área de engenharia, que quem teria a capacidade de explorar esse conhecimento de forma burguesa, mas sempre o Estado teria não o controle do conhecimento, mas a discussão sobre o acesso à informação e o acesso ao conhecimento e o controle de quem não poderia utilizar ou de quem não poderia utilizar de forma equivocada. Então, o Estado se faz presente dentro da visão de Francis Bacon como financiador desse processo. E o último homem que contribui para a nossa discussão do método científico moderno é um português, o Francisco Sanches. Então, nós tivemos já Galileu, italiano, Copérnico era polonês, Galileu italiano, Descartes é francês, Francis Bacon é inglês e Francisco Sanches é um português. E Francisco Sanches traz uma discussão que ela se mostrou muito importante a partir praticamente de 1900. Ela até então ela não tinha tido tanto efeito dentro da construção do conhecimento científico moderno, mas é um livro publicado por ele que chama Code Nihil Situr, que fala que nada é conhecido. Isso é o que significa essa frase em latim, perdão. Nada é conhecido. Por que nada é conhecido? Porque toda vez que nós chegamos à construção de um conhecimento, juntamos dados, criamos um conhecimento específico, ou propomos uma interpretação desse evento, né? Existe uma disputa. E essa disputa é uma disputa por visões contrárias, ou contextos contrários, ou interpretações diferentes que vão ter que ser resolvidas. De que forma são resolvidas? Não é na bala, não é no conflito bélico, não é numa disputa de socos. A gente vai discutir elas do ponto de vista científico, dentro do campo de batalha científico, onde a gente vai tratar com mais experimentos, com uma discussão mais da razão, para tentar, da lógica, para tentar demonstrar que a teoria A é verdadeira e a B é falsa. Então, ele trata com essa questão de que o conhecimento progride, e ele progride porque até então nada é conhecido. Toda vez que se conhece alguma coisa, se descobre uma nova lacuna. Então aqui a gente pode enxergar um pouco essa revolução do conhecimento, porque ela parte a partir de dados experimentais. Então ocorre um evento, a partir desse evento nós criamos uma teoria, uma forma de explicar o que está acontecendo. A nossa explicação não é única, nós temos explicações contrárias de outros cientistas que vão também tentar explicar o mesmo fenômeno, e aí a gente começa a ter conflitos, anomalias. Minha teoria funciona para alguns casos, mas não para outros. Meu sistema serve para alguns tipos de situações, mas aí há uma situação específica que ele nunca funciona. Então eu tenho conflitos e anomalias. E aí é importante perceber que deve entrar nesse processo a importância do debate e o efeito social. Então a importância do debate é, quanto maior a comunidade científica que se debruça sobre aqueles teoremas, maior é a capacidade de resolver esse conflito, ou mais rápido se resolve esse conflito, porque mais rápido chega à verdade, e a gente pode avançar. Então isso aqui, o maior problema é que a gente gera uma crise, né? Onde a gente tem várias explicações e as explicações são conflituosas. E o efeito social da mesma forma. Quanto maior o interesse da sociedade em resolver algumas dessas necessidades, e entender algumas dessas verdades, mais importante vai ser a participação desses cientistas, né? Então quando a gente cria teorias, ou por exemplo, o café faz bem, o café faz mal, né? Quanto maior a demanda social por uma resposta sobre a verdade, mais rápido se espera que a crise se resolva. Tá? Uma vez resolvida a crise, então quando a gente elimina a crise, a gente descobre realmente qual que é a verdade, nós partimos para um novo paradigma. Então a gente cria um novo arcabouço, um entendimento diferente do que é o mundo, do que é o universo, do que somos nós, e podemos partir então para uma nova coleta de dados experimentais. Agora, num patamar mais elevado em termos de conhecimento do que vimos até então. Então, em vez de seguir por um curso social da humanidade, tecnológico, nós agora podemos fazer um desvio do nosso caminho e partir para um nível superior, onde vamos gerar os novos dados teóricos, uma nova teoria, novos dados experimentais, uma nova teoria, criar novos conflitos e a partir disso poder progredir. Então a ciência progride por meio do conflito. Isso é muito interessante. Nullius in verba, que é o mote, né, a frase que está estampada em frente ao Royal Society de Londres, né, que é o grupo de
lordes e nobres da Inglaterra que se juntou para discutir ciência, ela significa nas palavras de ninguém. Nas palavras de ninguém, porque basicamente dá um entendimento de que não é por meio do conflito e das anomalias, ou seja, não é na discussão que se resolvem os problemas em termos de verdade, de ciência, né? É sempre baseado em dados experimentais e em teoria. Então aqui se fundamenta, não é quem tem a melhor capacidade de eloquência que consegue ludibriar os outros cientistas para que percebam uma verdade. Quando na verdade, perdão pelo ser prolixo, mas a verdade se encontra quando a teoria consegue compor o maior número de dados experimentais possíveis. A gente consegue explicar a maior parte do fenômeno com uma teoria mais simples. Então ali que se envolve realmente a maior parte dessa concepção. O que o Royal Society tem nesse lema, né, embutido? É de resistir à dominação de autoridade. Então não é porque alguém que é um pesquisador de longa data apresentou um dado, falou alguma coisa que isso é verdade. A gente tem que verificar qualquer afirmação por meio de fatos e experimentos. Então até parece a política moderna, mas isso é desde 1700 e alguma coisa que o Royal Society trata desse lema com muita seriedade. A verdade só existe quando ela é experimentada, ela tem que ser testada. Qual que é o método que o Royal Society tinha? E ainda tem, né, mas hoje é de forma diferente, porque na verdade é o método que se proliferou como uma forma de publicar. Então, o experimento só é válido se ele for realizado em frente aos demais. Então, se realizava um auditório, alguém executava um experimento no palco e todos observavam. Quem estava apresentando apresentava a sua teoria e havia um momento de debate, às vezes longo, para tentar explicar melhor aquele fenômeno. O que a gente faz hoje, quando a gente publica, nada mais é do que o mesmo. Nós realizamos, só que em vez de realizar ele em frente a um auditório, nós realizamos ele no nosso laboratório, mas nós apresentamos os dados. E se imagina que há uma confiabilidade nesses dados, esses dados são verdadeiros e eles podem ser replicados por outros cientistas. Então é importante entender essa concepção de abertura de resultados. A gente não trata os resultados, e é por isso a importância do debate. Os resultados não são individuais, né? Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de sistema de conhecimento. Dentro da empresa eu até posso desenvolver alguma coisa e ficar guardado para mim, mas dentro do ponto de vista de ciência, a revolução científica acontece mesmo quando a gente coloca, a gente amplia a nossa capacidade de debate. E eu vou trazer para vocês algo interessante, né, que é esse artigo aqui, que vai estar ali depois na descrição, vocês podem ver ele, que ele trata sobre o terraplanista que morreu com a queda de um foguete caseiro, onde ele tentou fazer um foguete para provar por si próprio de que ele poderia subir até uma altitude e enxergar que a Terra era plana dessa altitude. Então ele desenvolveu um foguete caseiro, subiu no foguete, o foguete caiu, ele morreu. Então é importante entender que a simples apresentação do conhecimento, tá, não implica de que não vai existir alguém ainda resistente que se mantém no curso antigo do conhecimento. Então, não necessariamente porque se criou um novo paradigma que a sociedade automaticamente adota um novo paradigma. É a própria situação de que se demonstra cientificamente que fumar faz mal. Mas não é porque se demonstra cientificamente que a sociedade deixa de fumar. Né? Não existe a abolição do fumo. Então, é uma questão de que o efeito social, ele também faz parte, além da construção, ele é o próprio resultado da ciência. Né? Então, era o que o Francis Bacon trazia lá. Para vocês terem uma segunda opinião, então, aqui é um outro trabalho, vou deixar lá à disposição para vocês, que fala sobre um terraplanista brasileiro que entendeu que a teoria de terra plana era falsa, né? Então ele conseguiu se juntar os sistemas de conhecimento que os terraplanistas geravam. Na cabeça dele existia um conflito entre as versões, existiam anomalias na teoria apresentada pelos terraplanistas. Isso gerou uma crise nele e ele embarcou no novo paradigma e foi para uma nova era de conhecimento próprio, aonde ele agora acredita que a Terra não é plana. Porém, ele tem os seus problemas pessoais por causa disso, porque ele é perseguido como um ex-terraplanista. Eu vou deixar para vocês verem a leitura desses textos aí, são bem interessantes.